Olá, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse cachepô para você vender separadamente ou então junto com a boneca de pano. Já pensou? É um super presente, você pode dar dicas para suas clientes, encher de chocolates, como eu fiz, ou então de biscoitinhos caseiros. É uma ótima ideia, então aproveita esse passo a passo. E para quem já assistiu a primeira parte do vídeo da boneca para o Natal, já sabe que esse cachepô faz parte daquele projeto, mas se você se interessa apenas pelo molde e medidas do cachepô, eu vendo o projeto separadamente, assim como do sapatinho e do vestido da boneca. Claro que vai sair muito mais barato se você adquirir o projeto completo da boneca para o Natal. Eu vendo sim os moldes, tanto no Pix como no cartão de crédito. E se você ficou curiosa para saber como fazer esse cachepô, vem comigo que eu vou te mostrar todo o processo de costura agora. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse projeto. Agora vem comigo costurar. E para fazer o cachepô, eu vou começar pelo forro. Tô usando tricoline 100% algodão. Aqui eu vou dobrar direito com direito. Vou fazer uma costura. E essa costura a gente vai fazer com retrocesso no começo aqui, no corte do tecido, e para aqui com retrocesso novamente. Depois pula para cá, faz retrocesso, segue até o corte do tecido e finaliza com retrocesso. Vai ficar aberta essa parte para a gente desvirar a peça inteira, então tudo será desvirado no final das costuras por essa abertura. Vou para a máquina fazer essa costura aqui e aqui, para depois a gente dar continuidade. No forro você vai fazer dessa forma, porém, na parte principal, você apenas vai dobrar direito com direito e fazer aqui uma costura com retrocesso no começo e no final, de uma ponta a outra, tá? Aqui, gente, eu tô usando esse tecido, é um tecido digital, eu fixei ele na manta, tô usando a manta R2, você pode usar a R1 se quiser, mas a R2 é um pouco mais estruturada. Então, aqui eu passei o ferro para grudar esse tecido na manta. E depois eu fiz uma costura de segurança bem na bordinha em toda a volta. Isso facilita na hora de costurar a peça. Alfineta e depois faz a costura de segurança. Assim não vai ficar saindo do lugar na medida que for costurando na máquina, tá bom? Fiz a costura de segurança, passei o ferro, tá aqui fixado na manta o tecido. E caso você queira adquirir o tecido, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu comprei um painel cheio de faixas natalinas, olha só. Esse é o tecido. E quem trabalha vendendo pano de prato, pano de copa, geralmente compra esses painéis para poder fazer o barrado do pano de prato. Só que eu resolvi usar para fazer o cachepô. Então, você pode usar essa faixa de tecido para fazer o que você quiser, gente. Aí, eu tive essa ideia de comprar para poder fazer o cachepô nesse projeto. São 12 faixas no total. E aqui, gente, olha só, é cada uma mais fofa que a outra. Eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir. E cada uma vem com uma estampa diferente, bonita. Vou virar aqui o outro lado para vocês verem. Olha que lindo, né? O tecido é bem grande, aí não dá para ver bem aqui por conta do espaço. Mas são várias estampas com ilustrações lindas. E a medida que eu cortei vai estar lá descrita no projeto, tá? Não usei uma faixa inteira por conta da medida aqui da minha peça. Então, pegou mais ou menos aqui, ó, um espaço e ficou sobrando um pedacinho, tá? Então, essa medida aqui vai estar lá no projeto explicadinho para vocês. E resolvi escolher essa estampa aqui. Ficou bem fofinha, né? Daí, eu vou usar essa parte. Cortei, passei o ferro e agora vou fazer a costura aqui na lateral. Bom, aqui
na parte do forro já fiz a costura, olha só, com retrocesso no começo e no final até aqui, pulei pra cá e fiz outra costura até o final. Ficou aberta essa parte por onde a gente vai desvirar tudo e depois fiz a costura aqui na lateral da parte principal. E aqui cortei o círculo com tecido de forro e aqui também com o tecido principal fixado na manta, tá? Então, você vai pegar o molde, vai riscar sobre o tecido e cortar exatamente em cima do risco. Então, vai ser uma vez na manta, no tecido principal, fixado aqui na manta. Aproveitei e fiz a costura de segurança na bordinha, para facilitar na hora da costura. Então, tá aqui, uma vez no tecido principal, uma vez na manta. E aqui, uma vez no tecido que eu escolhi para o forro. Aqui, eu dobrei ao meio e para achar a metade desse círculo, eu vinquei e fiz uma marcaçãozinha com giz de alfaiate aqui e aqui, tá? Isso vai ajudar bastante na hora de costurar. E agora, é só pegar essa parte aqui do forro, abrir e vamos colocar a marcação aqui bem alinhada com a costura. Então, vai ficar direito do círculo com o direito aqui. Alinha bem, usa alfinetes ou então clipe. Vou usar esses clipes de costura, ó, prendi aqui. E agora, gente, é só espalhar aqui, distribuir esse tecido para encaixar bem o círculo que cortamos. A gente vai fazendo isso aqui, ó, para depois finalizar com uma costura. Faça isso e depois é só costurar. A mesma coisa faremos na parte principal, que tá fixada na manta. Vai ser a mesma costura, encaixa o círculo e depois finaliza costurando. Aqui, vocês vão notar que às vezes fica sobrando um pouquinho de tecido, mas não precisa se preocupar, o molde tá certinho, você apenas precisa ficar ajeitando esse tecido aqui, tá? Vai distribuindo com paciência até ele encaixar bem. Vá tirando os clipes e colocando novamente, ajeitando todo esse tecido até o círculo ficar bem encaixado. É um processo que exige um pouquinho de paciência, mas dá certo. Eu já fiz aqui um cachepô desse com outras medidas e ficou perfeito. Não tem erro. Ó, vou fazer isso até esse círculo ficar bem encaixado. Aí depois eu tiro alguns clipes só para dar espaço para pôr na máquina e iniciar a costura. Bom, depois de finalizar esse encaixe aqui do círculo, a gente costura com retrocesso no começo e no final, fechando tudo isso aqui, tá? Aí vai reservar. Essa parte de cima não precisa costurar, tá bom? A gente só costura essa parte do fundo e depois passa para a parte principal. Bom, e aqui na parte principal é a mesma coisa, gente. É só encaixar aqui o círculo, ó. Alfineta ou então usa clipe. E faz isso em toda a volta para depois costurar. Então, é basicamente isso para poder fazer esse cachepô. Não tem nada de complicado. Ó, vou distribuindo aqui para formar o fundo da mesma forma que eu fiz no forro. Depois é só costurar. Vou fazer aqui todo esse arranjo para poder costurar.
E depois eu volto para mostrar para vocês que deu tudo certo e vou desvirar a peça. Olha só, gente, depois de costurar, fica assim. E agora, você vai fazer o seguinte. Aqui também, a parte do forro, já concluí a costura. Ó. Aqui ficou a abertura por onde vamos desvirar. E assim, dessa forma, a gente vai posicionar aqui dentro a parte principal. Então, a gente desvira isso aqui e encaixa aqui dentro, para ficar direito da parte principal com o direito aqui do forro. Desvirei e olha só que gracinha, gente. Muito fofo, né? Tá aqui. Agora é só colocar aqui dentro dessa parte do forro, direito com direito. E a costura aqui, ó, a gente alinha com a costura do forro, tá? Então, a gente põe assim. Um dentro do outro. Deixando alinhadas as costuras da parte principal com a do forro. Arruma bem isso aqui, ó. Posiciona costura com costura, dessa forma. Para depois alfinetar ou pôr os clipes e costurar. Eu vou pôr os clipes e vou ajeitando aqui para costurar pelo lado da manta. Você pode costurar aqui por esse lado do forro, mas eu prefiro costurar pelo lado da manta, tá? Então, você vai ajeitando aqui para depois fazer uma costura em toda a volta, tá? Pode ser com um pezinho de máquina mesmo, com retrocesso no começo e no final. Pode fechar tudo isso aqui na bordinha com uma costura, para depois a gente desvirar por essa abertura que deixamos no forro, tá bom? Então, pode costurar tudo isso aqui e desvirar. Então, vou arrumar tudo isso, fazer a costura e desvirar para vocês verem o resultado. Prontinho, gente, já costurei aqui em toda essa parte, agora vou desvirar. Eu prefiro costurar pela parte da manta. Então, com muito jeitinho, eu vou passando toda essa parte principal por essa abertura. E é isso, gente. Vou mostrar a peça já prontinha para vocês verem. E tá aqui, pessoal. Já desvirei e fiz a costura fechando aqui a abertura do forro, tá? Agora é só jogar tudo isso aqui para dentro. Olha só que bacana. Você tem a opção também de fazer o seguinte, de empurrar esse forro, deixar ele bem certinho aqui em cima e passar uma costura rebatendo, tá? Fica bem legal também. E você tem outra opção que também fica bem legal, que é levantar um pouquinho aqui essa parte do forro, ó, e deixar essa parte de cima aparente, formando uma barrinha em cima do cachepô. Olha que legal. Deu um charme a mais. A cor do forro combina com a estampa em si, porque tem tudo a ver com o Natal, essa cor vermelha misturada com verde. E tá aqui pronto o cachepô, é só jogar um monte de gostosuras aqui dentro num saquinho. Pode ser chocolates, pode ser biscoitos caseiros, trufas, o que você quiser. Eu comprei um monte de chocolates aqui para pôr dentro de um saco e para encher esse espaço, para poder divulgar para as minhas clientes. Lembrando que fica a seu critério vender a peça, a boneca com o cachepô cheio de chocolates, ou você pode usar apenas para dar ideia para sua cliente. Você pode vender sem os doces, sem os chocolates, no caso, e a cliente vai comprar, né? Enfim, vai ficar à vontade para preencher isso aqui com o que ela quiser, tá? Eu prefiro só dar ideia mesmo
e vender a boneca somente com o cachepô, tá? Mas fica aí para vocês decidirem. E agora é só encher com os docinhos no saco e tirar fotos e divulgar. E olha só que linda a nossa peça. Eu amei esse resultado, essa combinação aqui das estampas. Enchi esse saco de chocolates, mas você pode sugerir para suas clientes colocar biscoitinhos caseiros. Eu tenho certeza que quem receber a boneca de pano com esse cachepô cheio de gostosuras vai amar. Então, sugira isso para suas clientes, aproveite, adquira o projeto completo da boneca para o Natal. Esse cachepô faz parte do projeto. É só entrar em contato comigo pelo link de WhatsApp. Não esqueça de conferir o restante dos vídeos desse projeto. Então tem um vídeo com passo a passo da boneca, do vestido, dos sapatinhos. Inscreva-se e não esqueça de seguir também lá no Instagram, @NaraAtelier de Bonecas. Beijos, tchau, tchau!